Para abordar esta temática, temos aqui connosco o médico especialista da área da depressão e doença bipolar, o Dr. António Sampaio, que é médico psiquiatra e professor na Universidade Lusófona. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Sandra, foi um prazer. Antes de começarmos a falar sobre a nossa temática de hoje, aceita uma aguinha para chá? Sim, senhor. Aqui. Com licença. Para as pessoas o conhecerem um bocadinho melhor lá em casa, quem é o António? Olha, o António é um homem com 63 anos já e que tem a sua família, graças a Deus, e tem uma vontade que tive sempre desde o início, mas isto às vezes não é um mérito, é uma necessidade. E tive sempre muita vontade de ajudar o próximo. E eu digo isto que às vezes não é um mérito porque muitas vezes a ajuda vem de uma necessidade por falta de autoestima, ou seja, são aqueles que não têm muita autoestima que precisam de se deitar com a ideia de que mereceram o dia. Sim, sim. E, portanto, às vezes a ajuda não é exatamente altruísta, é numa necessidade de realização pessoal. Sim. E, portanto, mas em qualquer caso, foi isso que me determinou sempre a vida toda e daí também ter ido para a medicina, porque era talvez a que... Depois há muita maneira, nós estamos cá todos por causa dos outros, não é? Sim. Estamos cá, o homem do lixo está cá por causa dos outros, o Sr. Presidente da República está por causa dos outros. Agora, estamos todos por causa dos outros, mas há profissões em que estamos mais diretos com o outro. Ora, evidentemente que o engenheiro que faz uma ponte ajuda milhões de pessoas, mas não os vê. Sim. Não é? E algumas pessoas que estão na missão de ajuda precisam de ver as pessoas, precisam de ver aquele sorriso de que as pessoas acharam bem e ganharam alguma coisa com a ajuda. E, portanto, estas profissões mais dedicadas na presença, como é o caso da medicina, como é o caso da enfermagem, como é o caso da fisioterapia, essas pessoas veem mais diretamente, embora possam ajudar muito menos pessoas, mas veem mais diretamente a sua ajuda, não é pessoal. Sim. E isso às vezes faz muita falta. Como é que nasceu a sua paixão pela medicina e depois a escolha para a especialização em psiquiatria? Não, a medicina surgiu muito neste aspecto, de gostar muito de falar com as pessoas e estar com as pessoas, mas mais num sentido... Não era tanto no sentido popular, era no sentido individual. Eu desde cedo tinha conversas um bocado diferentes, porque eram conversas que tentavam ir à essência do indivíduo e não à periferia. Sim. E às vezes não era compreendido, claro. Mas sempre me interessava, por exemplo, às vezes, com 14 anos, ou assim, perguntar, cá está, qual é o sentido da vida e fazer as grandes questões, que nem sempre a juventude está para isso. Mas, portanto, eu acabei por ir para a medicina porque achei que a medicina era um lugar privilegiado para ter acesso ao essencial. E daí depois a psiquiatria, porque há uma máxima que eu não sei de quem é, não sei se é do Oscar Wilde, não me lembro de quem é, que diz é no sofrimento que nós nos conhecemos melhor. Sim. E as pessoas no sofrimento despem-se um bocado das coisas sociais e mais superficiais, e são mais autênticas. Em todos nós, em casa também somos mais autênticos no sofrimento. E, portanto, a medicina lida com o homem em sofrimento e, portanto, foi muito nesse sentido de ter acesso ao essencial, mas há coisas essenciais que não emanam só da medicina. Por exemplo, eu acredito que muita arte é essencial. Sim. Muita da arte leva ao essencial da minha emoção a de cima e não é supérflua. E muita literatura. Claro, há muitos livros que nós percebemos que o autor falou do essencial da sua vida. Em qualquer caso, foi por aí que me determinei a ir para este e não estou arrependido. Que bom, gosto. Já deu para ver que gosta daquilo que faz, isso é o importante. Fale-nos do seu percurso. Então, eu fui para medicina, entrei em medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital de Santa Maria, e depois entrei em psiquiatria no Hospital de Júlio de Matos, onde trabalhei 20 anos.
tive, sobretudo, 3 pessoas que eu não esqueço, que era a doutora Conceição Oliveira, a doutora Maria Gaio e o doutor José Manuel Jara, Sim. que me ajudaram muitíssimo e que fizeram de mim o psiquiatra que sou hoje, bom ou mau, mas foram eles que fizeram. E depois fui para Londres fazer um mestrado em neurociências e só depois, já mais recentemente, é que fiz o doutoramento na Universidade de Lisboa. E é por causa disso também que depois fui convidado, não sou professor convidado, não sou professor assistente, não sou professor de carreira, sou professor convidado da Universidade Lusófona. Quais as áreas da saúde em que a psiquiatria intervém? Eu diria que em quase todas, porque por exemplo, se nós falarmos da medicina, a medicina interna que abrange tudo, mas imagina, o órgão que se pudesse dizer qual é o órgão mais ligado ao cérebro, é o gastrointestinal. Sim. Portanto, a gastroenterologia faz muito paredes meias com a psiquiatria. E muitos gastroenterologistas às vezes chegam à conclusão de que aquele paciente não tem exatamente uma coisa gastrointestinal, mas tem qualquer coisa psicológica e enviam. Sim. Né? Doença cardíaca também. A doença cardíaca também está muito associada às taquicardias, que podem ter, as extracistos que podem ter um componente ansioso e que os cardiologistas também encaminham. E portanto, estas talvez sejam as duas mais ligadas à... Mas todas as doenças, por exemplo, a oncologia. Sim. A oncologia tem muito a ver, porque a oncologia tem muito a ver com o sistema imunológico. O sistema imunológico tem muito a ver com a depressão ou não. As pessoas deprimidas têm um sistema imunológico mais fraco. E, portanto, as células mutantes, que é o caso das células oncológicas, proliferam mais facilmente. Fale-nos da importância da intervenção interdisciplinar com os pacientes. Isso é muito importante porque todos nós que temos uma especialidade temos uma certa tendência a ver as coisas, explicar as coisas pelo nosso ponto de vista. Sim. E isso pode levar a erros, porque as coisas não têm que se explicar pelo nosso ponto de vista, têm que se explicar, às vezes, de uma maneira mais global. Sim. Isto é, existe, evidentemente, um tumor, mas existe também uma depressão já fora do razoável, uma pessoa com a ideia de suicídio, uma fora já com o razoável. Portanto, as coisas têm que se articular, porque senão, então fica uma visão parcial. Sim. E isso às vezes é o grande problema dos hospitais, é não haver tanta articulação que devia existir entre a medicina geral e a psiquiatria. Sim. Não é? Qual a abordagem que hoje em dia se deve ter quando se está a acompanhar um paciente? Pois a abordagem na medicina, na psiquiatria, o paciente sente-se um bocadinho intimidado. Sim. Porque desde logo... Há um preconceito também, não é? É preconceito, mas também desde logo sente que vai entrar numa esfera um bocado pessoal e íntima. Sim. E, portanto, fica ali um bocadinho, enquanto vê, simpatiza, se não empatiza. Portanto, às vezes a abordagem é ser o mais natural possível neste aspecto, que é, vamos falar um bocadinho de si, mas não é preciso falar hoje de tudo. Sim. Vamos falar um bocadinho e depois, consoante a conversa for, ou na outra consulta, ou depois, se calhar vamos às coisas mais essenciais da sua vida. Não é preciso ir já na consulta, porque de facto é uma consulta que vai mexer muito com as coisas mais íntimas, não é? Sim. Quem é que procura a psiquiatria? Hoje em dia muita gente, antigamente não, mas hoje em dia há muita gente, até porque antigamente havia muito a ideia de que se eu me considerava doente, pedia ajuda. Agora não, agora muitas pessoas não se consideram doentes, mas estão num sofrimento que não conseguem, de alguma maneira, aliviar. Porque muitos dos sofrimentos hoje em dia são contextuais. Isto é, eles não aconteceriam se não fosse aquele contexto. Sim. Uma depressão de incerteza de emprego e de instabilidade económica não aconteceria se não fosse aquela situação. E, portanto, eu muitas vezes digo, o facto de abordarmos uma pessoa com essas... Não tratamos, porque não temos doenças, as doenças é que são tratadas. Sim. O mais que podemos fazer é aliviar um sofrimento, porque o sofrimento leva a perpetuar a tristeza e não sair dali. Porque se uma pessoa, ainda que
que ainda que não haja uma doença, uma pessoa sentir-se um bocadinho mais robusta, a capacidade de sair do círculo vicioso da tristeza e da incapacidade é maior. Sim. E a gente tem que explicar que não há bem uma doença, há um sofrimento de contexto, mas também tomamos uma coisa para as enxaquecas. Não Sim. vamos ficar 24 horas com uma enxaqueca. Claro. Mas nós sabemos que a coisa para as enxaquecas não é curativa. Mas o alívio do sintoma ajuda-nos a progredir, que é muito importante. Em que momento da vida da pessoa a pessoa deve procurar um psiquiatra? Não, isso não. Só deve procurar nestes dois critérios, que é um sofrimento e a disfunção social ou profissional. Porque um dos critérios de psiquiatria da doença, porque nós temos poucos critérios, porque não temos muitas análises, não temos... Um dos critérios, por exemplo, eu tenho uma neurose obsessiva qualquer, em que, por tocar numa coisa, tenho que lavar uma vez as mãos. Se for uma vez por dia ou 2 vezes por dia, em que não tenho que tratar, porque não implica com a minha vida social, eu estou com as pessoas, eu faço a minha vida profissional. Ora, evidentemente, se estiver constantemente a lavar as mãos, eu tenho que perceber que não estou a ser aproveitado naquilo que tenho capacidade. Sim. E estou a ser prejudicado a nível social e a nível profissional, além de estar em sofrimento, estou a ser prejudicado. Aí é bom admitir que precisamos de ajuda, porque um dos conceitos de normalidade é antropológico, isto é, nós devemos, tanto quanto possível, devolver à natureza aquilo que ela nos deu. Se eu tenho uma determinada capacidade, devo usá-la. E qualquer coisa que me ponha obstáculo a essa capacidade não é bem-vinda. Alguma é a doença e aí tem que se tratar. Sim. Porque se a doença existir, se uma pessoa tiver um delírio encapsulado, uma coisinha qualquer que tem uma estrelinha que vai diretamente ao cérebro e fizer a sua vida completamente normal, não tem que pedir ajuda. O que pede ajuda é aquele que se sente disfuncional e em sofrimento. Sim. Está a ver? Quais são as patologias mais frequentes hoje na área da psiquiatria? É a depressão e a ansiedade. São as mais frequentes. E sente que agravaram com a questão da pandemia? Agravaram, cá está, por uma questão de contexto, porque eu penso que, claro, conheço mais a nossa população do que as outras populações da Europa ou do mundo, mas a nossa população estava lá já nos limites existenciais de resistência a problemas e, portanto, quando foi o Covid e veio toda a incerteza de empregos, toda a incerteza de toda a alteração da liberdade pessoal, no sentido de estar confinado, no sentido de estar 24 horas com filhos e com mulher ou com homem que não estávamos habituados àquele ritmo. Sim. Tudo isto veio prejudicar um bocado as relações e prejudicar um bocado a maneira de estar. E isto teve algumas consequências graves. E mais, houve muitas situações em que o Covid serviu para pôr ao de lume uma situação que estava latente, que era não ter vontade da partilha. Sim. Não ter vontade da partilha. E, portanto, o Covid serviu como desculpa para não ter essa vontade. E, portanto, a solidão daqueles que tinham a vontade da partilha foi maior, claro. Sim. Fale-nos, então, dessas duas doenças, patologias que nos acabou de falar, da ansiedade e da depressão. Está bem. A depressão é uma situação que há, assim, 2 grandes grupos. Um grupo é as depressões reativas. Sim. E outro grupo são as depressões endógenas, que a gente chama, que vêm de dentro, que é o caso de Antero de Quental, do escritor. As depressões exógenas que são as reativas, são aquelas que vêm na consequência de um acontecimento que faz a depressão. Sim. Então, mas porquê é que devemos de medicar uma coisa que vem de uma lógica perfeita de reação ao acontecimento? Só medicamos quando essa reação depressiva ultrapassa os limites do razoável para aquele acontecimento. Sim. Evidentemente, as pessoas não podem estar 5 anos em sofrimento por um divórcio. Quer dizer, há coisas que são, na nossa cultura, razoáveis e, portanto, a partir do qual nós temos que perceber, nós próprios que passamos por isso, temos que perceber, não, já é a altura de eu me libertar um bocadinho deste sofrimento e se calhar vamos pedir ajuda.
Na depressão endógena não, a depressão endógena não precisa de um acontecimento. A depressão endógena é uma coisa terrível, que é uma coisa com alguma tendência genética, e em que o indivíduo perde um bocadinho a comunicação com o mundo. Porque a depressão reativa é uma depressão que o outro empatiza. Sim. Porque o outro percebe o contexto, porque o outro percebe as lágrimas. A depressão endógena é uma situação em que o doente está assim um bocadinho alheio às coisas. Este mundo não é bem o dele, no sentido em que nada lhe diz nada, quer dizer, as coisas não têm a graça, olha para os outros a sorrir e a conversarem alegremente e aquilo não lhe faz sentido, porque é uma tristeza de tal ordem grave que a cor do mundo deixa de existir. É uma tristeza que quase não tem explicação. Pois, é isso mesmo. E por isso é que é mais difícil tratar. E que foi a de Antero de Quental. Antero de Quental tem eu não sei dizer lá o poema todo, mas lembro-me neste poema, de um poema que ele chama Meia Culpa, que diz, não chama a Deus tirano nem me queixo. Não chama a Deus tirano nem me queixo. Não chama ao sol da vida hora sombria. Mas se eu nem à face linda sei sorrir, é de crer que eu só ele seja o culpado. Ora, ele faz aqui duas coisas. Primeiro, não se queixa, porque não houve nenhum acontecimento realmente que o pusesse naquele sofrimento, que aliás deu o que deu. E por outro lado, faz uma coisa que os depressivos fazem muito, é culparem-se. Porque se acham menores e com defeito, isto é, se os outros fazem, porque é que eu não faço? Que é um erro da nossa cultura muito grande, é esta frase que é, se ele faz, eu também faço. É um erro da nossa cultura muito grande, porque nós temos um perfil. E se o meu colega faz o 4º ano de piano, eu não tenho que fazer. Claro, somos diferentes. Somos diferentes. A nossa cultura tem muito isso. Eu tenho um caso de uma pessoa que lhe saiu uma determinada lotaria e depois foi aplicar numa coisa sem ter o cuidado de refletir para o que é que tinha jeito. Está claro que abriu falência em pouco tempo. Sim. Nós não temos, se aquele senhor tem uma rede de supermercados, não temos que ter uma rede de supermercados. Temos que analisar primeiro se nós, então, havemos de ter, se calhar, lojas de antiguidades. Não pode ser. Nós temos que nos conhecer primeiro, tão precocemente quanto possível, para que a nossa carreira não tenha muito desperdício. Tem sempre. Sim. Porque nós somos criaturas absolutamente fantásticas e temos jeito para muita coisa. Sim. E não temos tempo. E não temos tempo para essas coisas todas. Mas todos nós somos um bocadinho músicos, todos nós somos um bocadinho artistas, todos nós somos um bocadinho médicos, todos nós somos um bocadinho engenheiros, todos nós... Pronto. Mas, ao menos, distinguir aquilo que é o meu perfil e aquilo em que a vida pode ter mais gosto. Sim. Isso era muito importante logo precocemente ter, não é? Fala-nos também da ansiedade, porque hoje fala-se tanto da ansiedade, das crises de ansiedade. Pois, a ansiedade é um estado de alma, uma perplexidade, um medo de que alguma coisa possa não correr bem. E é claro que há ansiedade que é bem-vinda. Por exemplo, eu estar aqui tenho alguma ansiedade, claro. Porque estou a ser filmado. Essa ansiedade que é benéfica porque é, no fundo, otimizada. Depois, a ansiedade que faz o bloqueio e faz o ataque de pânico, não. Portanto, cá está mais uma vez. Ela, a certa altura, é disfuncional. Sim. Essa perplexidade, esse medo de qualquer coisa poder acontecer, se é disfuncional e se me impede de fazer aquilo que eu me oferecia fazer, sim, aí temos que procurar ajuda. A ansiedade é sempre o confrontar entre o sim e o não, é sempre eu gostava de vencer neste exame, mas vai-me custar muito fazer o exame. Há sempre ali, ou vai-me custar muito estudar para o exame, há sempre ali um duplo sinal, sim, que me leva a um estado inquietante de não certeza e de fragilidade e de insegurança. E essa insegurança é que é muito incómoda. Como é que é feito um diagnóstico psiquiátrico? O diagnóstico é muito feito, evidentemente nós temos guidelines, ou linhas, sim, de orientação para chegar a um diagnóstico e temos algumas diretrizes, por exemplo, para a depressão, ou temos algumas diretrizes para a doença bipolar, ou algumas diretrizes para a perturbação da ansiedade, mas cá está, um dos critérios que vem sempre, nesses elencar de sintomas, portanto, o sintoma da depressão, por exemplo, é a tristeza durante a maior parte do dia, a falta de prazer nas coisas que antigamente nós tínhamos prazer, distúrbios do sono
no sentido da hipersónia, no sentido da insónia, alterações do apetite, alterações do comportamento no sentido da irritabilidade ou, pelo contrário, da apatia. E depois há sempre um critério que é e tal situação levou a uma disfunção social ou profissional. Tem que ter sempre isto. Porque eu até posso ser por personalidade triste. Sim. Não tenho que ter um diagnóstico. Desde que aquilo que eu entendi ser o meu papel, quer social, quer profissional, se cumpra, eu não tenho que pedir. A ajuda só é pertinente quando a pessoa manifestamente se sente que não está em potência a ser utilizada. E é que tem que ter ajuda. O que é a saúde mental e porque é que é tão importante para evitar o aparecimento de patologias psiquiátricas? A saúde mental é um estado, cá está, é um estado mental e também físico, que nos leva a conseguir relações pessoais e a conseguir também a realização de coisas que descobrimos serem nossas e permita a vontade de viver. Sim. A vontade de viver faz parte da saúde mental. Ou seja, as coisas devem-se, quer a parte social, quer a parte laboral, quer a parte do meu jeito, deve levar a uma constante vontade de viver. Evidentemente, nem todos estamos alegres todo o dia, mas a vontade de viver tem que permanecer, porque é uma condição fundamental Sim. para haver saúde mental. Temos ouvido falar de depressão, já falou um bocadinho, e de doença bipolar. Fale o que é a doença bipolar e também a diferença entre as duas. A doença bipolar é uma situação em que temos dois polos, porque antigamente chamava-se doença psicose maníaco-depressiva, porque era depressão e mania, porque Sim. Mania em psiquiatria é euforia, não é mania como nós dizemos na linguagem comum. Sim. Portanto, antigamente chamava-se psicose maníaco-depressiva, tinha uma parte alta e uma parte baixa. E depois tornou-se bipolar, porque há dois polos, um polo de euforia e um polo de tristeza. E, portanto, a doença bipolar tem, de facto, às vezes, e começa muitas vezes com uma situação depressiva e depois, na recuperação dessa situação depressiva, faz uma situação de euforia, que é qualquer coisa que deixou de ser alegre para se tornar completamente desadaptado na cultura e no contexto. Se uma pessoa, nessas fases de mania, investe em coisas que manifestamente não tinha capacidade de investimento, se as pessoas, durante essa mania, têm comportamentos desadequados, desinibidos, fora do contexto da normalidade daquela cultura, o que acontece é que ou uma irritabilidade, porque as pessoas em mania são muito fluentes em pensamento e são muito irritáveis perante os seus outros. Uhum. E, portanto, estas situações têm que ser apanhadas porque evidentemente ir a 220 para o Algarve é uma coisa que o maníaco faz facilmente e que põe em causa a vida. Sim. Como a depressão também põe em causa a vida. E cada vez que uma coisa se põe em causa a vida, deve ser tratada, sim, deve ser abordada medicamente, não é? Pois é, e a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Se ligou a televisão neste momento ou que acessou à internet, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje estamos a falar sobre a temática depressão, doença bipolar, síndrome de burnout e sintomas. E temos aqui connosco o Dr. António Sampaio Correia, que é médico especialista em psiquiatria, que nos veio falar sobre esta temática. Estávamos a falar sobre a questão da depressão e da doença bipolar, das diferenças. Como a pessoa, quando vai ao psiquiatra com alguma destas patologias, não é só ela, leva uma família com ela. Como também ajudar a família a lidar com pessoas com estas patologias? Pois, o estar com a família é muito importante, porque a família é que está com o paciente muitas horas. Sim. Porque, na verdade,
olha, acontece o mesmo com os enfermeiros. Os enfermeiros têm uma visão do paciente muito mais ampla do que o médico, porque estão muito tempo com ele e, portanto, veem comportamentos, a refeição, o que seja, o que o médico não vê. Portanto, realmente o médico tem, enfim, apesar de ter algumas armas para conhecer bem, de facto, vê naquele período da consulta de cerca de 1 hora e, portanto, a família tem que nos falar de coisas que não é que às vezes o doente quer esconder e outras vezes não quer esconder, mas nem se lembra de falar. Sim. E portanto, por menos receber a família de longe em longe, não precisa ser todas as consultas, mas de longe em longe, na presença do doente, por causa, evidentemente, do segredo profissional, portanto, é importante. E depois, ao explicarmos o que se passa, porque acontece isso na vida, na não doença, se nós percebermos o que se passa com o outro, ainda que o outro possa ter uma palavra maldita, nós temos maior condescendência, maior compreensão, porque percebemos o que está. Sim. Porque se não percebemos, estamos a interpretar de uma maneira que não é real. Na vida também é assim. E portanto, esse aspecto de dizer isto passa-se assim, portanto, quando ele fica fechado no quarto tantas horas é porque se passa isto assim, depois da autorização, evidentemente, do doente, de falarmos sobre isso, é muito importante para a família poder compreender e até poder ajudar, ter o conhecimento do que é que se passa. Aliado muitas vezes à depressão, estão também aliados às tentativas de suicídio. Fala-nos desta questão. A tentativa de suicídio significa um desespero, claro, muito grande, e com a intenção, maioritariamente, com a intenção de acabar com o sofrimento. Mas às vezes não é. Às vezes a tentativa de suicídio é uma atitude de Pedir ajuda. represália com o outro também. Sim. Isto é, por exemplo, sei estas palavras, mas vale o que vale, é outra. Por exemplo, já que tens outra pessoa, não vais ser feliz nunca. Portanto, estas coisas existem nas tentativas de suicídio e no suicídio. Sim. Em qualquer caso patológico. Nós não podemos considerar que isto é normal. Em qualquer caso patológico. Depois, outras vezes também há tentativas de suicídio. Olha, ainda agora tive há pouco tempo, vale a pena dizer, tive há pouco tempo uma tentativa de suicídio que, por desconhecimento da jovem que fez a tentativa de suicídio, ia sendo fatal, porque aquele medicamento não era reconhecido por ela como se fosse realmente letal, mas é. E, portanto, ela tomou uma quantidade relativamente pequena, mas quando a mãe telefona, eu mando logo para o hospital. Porque aquele medicamento, que não é do conhecimento comum, é letal. E, portanto, está a ver, às vezes estas tentativas são falhadas, isto é, morre-se, porque não havia conhecimento que aquilo era tão grave. Mas a chamada de atenção através da tentativa de suicídio é muito comum no jovem e, em qualquer caso, já tem uma gravidade acentuada, porque já é um grito grande, não é? Sim. Porque é que, nestes casos, é importante a intervenção precoce, a detecção precoce da depressão? É mais o caso de avisarmos que existem alguns de nós que têm fragilidades cardíacas, fragilidades hepáticas, fragilidades renais, fragilidades ósseas. Nós temos algumas fragilidades que nascem connosco e também é possível que tenhamos alguma fragilidade, por exemplo, de feitio, ser pessoas mais ansiosas ou ser pessoas mais obsessivas ou, por exemplo, de ser pessoas com tendência mais à depressão. Este conhecimento que se deve ter e que se devia, não digo um rastreio, mas que se devia, a nível, por exemplo, académico, os professores terem uma certa avaliação do perfil que podia levar a não a uma intervenção precoce do domínio médico, era importante. Há pessoas que escondem a depressão, é fácil esconder. O que é que leva as pessoas a esconderem? Ainda existe esse preconceito no que diz respeito à depressão? Pois, porque a depressão é uma situação, é talvez das únicas situações em que o paciente se considera culpado. Isto é, eu não sou tão bom como os outros aguentam, eu não aguento. Depois a família diz, não vais porque não queres.
não te levantas porque não queres, estou sempre a dizer para visitar um passeio e não vais, e a pessoa não vai porque não consegue. Sim. As pessoas com a depressão grave tomar um banho é uma coisa colossal, é um movimento de um esforço extraordinário. E, portanto, as pessoas não saem porque não podem. Isto é difícil de perceber para quem nunca teve. E, portanto, como a pessoa está muito ligada a que os outros lhe vão dizer qualquer coisa como, às vezes não é assim tão grave, mas qualquer coisa como tu estás a ser fraco, está claro que escondem. E funcionam num tipo de piloto automático, isto é, vão fazendo as coisas, mas já sem vontade nenhuma. É só um ritual de normalidade, já não há vida mesmo, há um ritual de normalidade. E esconde-se muito isto, até que a depressão atinge níveis que depois é complicado isso, portanto. Qual é a postura das pessoas, que as pessoas devem ter com as que têm depressão? De forma a que elas não escondam, de forma a que elas não fiquem piores ainda? Pois, a primeira coisa era, talvez, por estes meios e outros, conseguirmos, por exemplo, dar testemunhos de doentes com depressão para que as pessoas percebam que isto não é uma opção. Sim. Como não foi a de Antero, não é? Como não foi a de muita gente que teve depressão gravíssima. Isto não é uma opção, é uma doença que se impõe e que, às vezes, é das mais sofridas. Tanto é que a taxa de suicídio é elevada na depressão. É mais fácil encontrar, isto é uma coisa muito engraçada, que não... É mais fácil encontrar esperança num doente oncológico que num doente depressivo, mas muito mais. Que interessante. O doente oncológico tem uma esperança e uma força de vida que enfrenta tratamentos, como sabemos, muitas vezes violentos. Sim. E que vence. Felizmente, hoje em dia, muitos doentes oncológicos são salvos pela medicina, pela quimioterapia, pela radioterapia. O deprimido é uma pessoa cuja doença tira a esperança e acredita pouco na intervenção médica. Ele próprio acredita pouco, porque o sofrimento e aliás o que leva ao suicídio é sempre a falta de esperança, que é, se eu não vou mudar, não vale a pena cá estar, porque não há esperança. Ao passo que nas outras doenças há muita esperança. Há esperança. Fale-nos da doença de burnout. É mais um síndrome que uma doença, por isto. Porque as doenças devem ser comuns a vários contextos. Sim. Esta não. Este diagnóstico só se faz a trabalhadores no domínio da produção, isto é, das culturas ocidentais, em que acontece, no fundo, o burnout, que é queimar por fora, um esgotamento das capacidades que só acontece aos trabalhadores com mais vontade de zelo e com mais vontade de perfeição. Este esgotamento leva a uma coisa exatamente oposta, que é começar a ser adverso ao trabalho. Isto é desencadeado muitas vezes por uma entidade patronal, que às vezes só por omissão, não quer dizer que seja de vontade, às vezes só por omissão, não elogia suficientemente. E ao não elogiar suficientemente, o síndrome passa a ser considerado banal e muito esgotante, e o indivíduo faz um síndrome de cansaço, de dor de cabeça, de insónia, e acaba por evoluir rapidamente para uma depressão se não é tratado. Sendo que o tratamento fundamental, vale a pena dizer, que o tratamento fundamental é o repouso. O tratamento fundamental é o repouso. O síndrome de burnout, o tratamento fundamental é o repouso. E, portanto, é preciso que estas pessoas, apesar de não terem uma doença, terem um síndrome de contexto, se levem a um repouso e peçam isso, que é importante e é muito frequente hoje em dia. Sim. Porque este síndrome é um síndrome que foi descrito há pouco tempo, na década de 70. Sim. Fale-nos também da neurose obsessiva-compulsiva. Fez bem em perguntar, porque a neurose obsessiva-compulsiva eu tenho encontrado muitíssimo, mas muitíssimo atualmente, numa faixa etária entre os 18 e os 26, 27 Sim. anos. É uma situação clínica em que o pensamento parasita acontece, um pensamento que não pertence aos meus valores, que não pertence à minha história de vida, e impõe-se o pensamento e depois há que ter a compulsão para anular a obsessão.
Por exemplo, se eu tenho a ideia que tocando aqui apanhei um vírus de Covid, a compulsão é lavar rapidamente as mãos. Sim. Portanto, a obsessão é o apanhar. Eu lembro-me de uma senhora que tive, em que o medo era que em espaço religioso, em igreja, saísse, sem ser por vontade dela, naturalmente, um palavrão. E qual era a compulsão? A compulsão era tentar rezar alto para que verificasse, através do som da própria oração, que não disse. Porque esta doença também se chama a doença da dúvida. Porque fica, e se eu disse e não dei conta? Qual era a alternativa? A perguntar às outras pessoas se ouviram alguma coisa. Sim. É uma doença muito tormentosa, porque é sistematicamente o se, e depois a pessoa não sossega enquanto não comprovar que não foi. Por exemplo, depois há coisas que parecem psicose, mas não são. Por exemplo, uma pessoa vai a conduzir o seu carro e tem um solavanco no carro de qualquer coisa que não reparou. E depois pensa, e se foi um cão que eu matei? Olha, não sei aqui, não vem nada, mas se foi, eu não estou a ver. Se ele fugiu, eu não estou a ver. Não foi nada porque senão eu tinha visto. Mas isso foi, e a pessoa vai dar a volta para passar outra vez para o mesmo sítio. Mas enquanto dá a volta, isto é uma história inventada agora, enquanto dá a volta, a pensar no possível cão que atropelou, que ela na verdade sabe que não atropelou coisa nenhuma, passa por uma passadeira e depois, chegando ao sítio, será que eu verifiquei bem a passadeira? Porque estava tão no pensamento, tanto na hipótese do cão, será que eu atravessei a passadeira? Uma doença terrível. Esta doença impede a vida. É incapacitante. Muito. É muito incapacitado. Muito embora não seja uma psicose, porque os pacientes sabem muito bem que isto é absurdo. Eles sabem muito bem. Só que às vezes as coisas são tão... As hipóteses que surgem, os pensamentos parasitos são tão... levam a uma vergonha tão grande que as pessoas escondem aquilo muito tempo. Sim. Porque às vezes é um pensamento, por exemplo, um jovem tem o seu filho e um pensamento de agredir o filho, que não tem nada a ver com ele, nem com a história dele, nem com a paternidade, nem coisa nenhuma, mas tem o pensamento de agredir. E claro, e a compulsão é pôr o filho distante. Mas, para dizer isto ao médico custa, porque está a ver, dizer, olha, sabe, doutor, eu tenho uma coisa que é a ideia de fazer mal ao meu filho. E, portanto, isto às vezes faz com que as pessoas não peçam ajuda e demorem muito tempo, até que estão num sofrimento tão grande que depois pedem ajuda. Ainda por cima, grande parte das situações tem bom prognóstico e, portanto... Como tratar essa situação? Há dois ramos que são muito importantes. Um é a terapia comportamental, a psicoterapia comportamental, e outra é, de facto, a da farmacologia, a da psicofarmacologia, que ajuda muito, nomeadamente os antidepressivos, que ajuda muito a dar algum poder pessoal para lutar com forças contra o pensamento e não deixar que ele vença a chegar à compulsão. Sim. Portanto, e o que vem na literatura é que, de facto, as duas coisas juntas, isto é, a psicofarmacologia e a psicoterapia comportamental, é as que têm mais sucesso, quando se faz os dois ao mesmo tempo. Falava que essa neurose ela acontece muito nos jovens. Existe alguma explicação ou não? Naquela fase que eu falei, é uma fase que estamos a transitar entre a juventude e a adultez, não é? Sim. E em que se definem grandes valores e em que se tomam opções fundamentais. E é aqui que, numa revisão de atitude, surgem estes pensamentos muito parasitas, que não sabemos muito bem porquê, mas são pensamentos que são considerados proibidos, porque, por exemplo, se numa cultura qualquer não fosse proibido, por exemplo, bater, ele não fazia parte da ideia obsessiva, porque a ideia obsessiva é sempre uma coisa proibida e envergonhosa para o próprio. Sim. Por exemplo, eu tenho uns rapazes cuja ideia obsessiva é: será que eu sou pedófilo? Que não tem nada a ver com a identidade dele, mas nem muito nem pouco. Mas isto é um tormento, porque na própria rua ele olha para se testar. Isto é um tormento que não nos passa para a cabeça, isto é um sofrimento horrível, porque não tem nada a ver comigo e vejo-me atormentado por não poder sequer pegar uma criança.
Portanto, mas se eventualmente houvesse qualquer cultura em que isto fosse mais... Não fazia. A ideia possessiva é sempre considerada o proibido naquela cultura. Sim. E é por isso que vai nestes jovens que estão em formação ainda. Porque é que muitas vezes na sociedade não existe o entendimento em relação a esta patologia? Porque enquanto que nós, nem esta nem muitas outras, Sim. porque enquanto que nós falamos muito entre nós de tenho um quiste renal, ou tenho pedras no rim, ou tenho diabetes, muitas pessoas partilham, têm diabetes desde os 6 anos e que usam insulina, pronto. E até partilhas diferentes, partilhas de outras coisas mais médicas. Aqui há sempre um retraimento de partilhar. O que é que acontece? Temos a ideia que isto é raro. Porque como não há partilha, temos uma ideia que é uma coisa rara e muito grave. Porque no sítio onde trabalhamos não conhecemos ninguém que ande no psiquiatra. Mas andam. Sim. Mas não conhecemos ninguém. Porque as pessoas não falam. Mas conhecemos todas que andam no médico do dentista ou no rins. Sim, verdade. E portanto isto fica tudo isolado, não se partilha e fica a ideia de uma raridade. Parece um tabu. É. Ainda temos um estigma disso. Porquê é que o indivíduo não tolera o próprio sofrimento e acha muitas vezes que tem um defeito? Isto é muito... O não tolerar é da gravidade do assunto, não é? Do sofrimento, porque a depressão... Houve aqui há anos uma campanha contra a depressão e a frase escolhida era: a depressão dói. Já a depressão dói, porque a dor da depressão às vezes é quase física. É um aperto e uma dor interior que as pessoas muitas vezes localizam no peito, que é qualquer coisa que é muito difícil aguentar pelo sofrimento. Por outro lado, o sentir-se culpado da situação também não ajuda, não é? Já agora vale a pena dizer que uma das maneiras que nós temos de combater este isolamento das pessoas que sofrem de qualquer coisa mental é criar associações. E nós temos uma associação, que é a Associação dos Doentes Depressivos e Bipolares, em Portugal, que o que é que pretende fazer? Pretende reunir os doentes com esta doença e fazer partilha de sofrimentos. Sim. Que é para as pessoas se sentirem numa comunidade e afinal não sou só eu. Exato. Afinal, eu pertenço a uma comunidade que tem este problema e que se calhar podemos nos ajudar mutuamente. E isto é um gesto muito importante na prevenção e no tratamento. E no avanço, não é? E no avanço, exatamente. O nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Uma mensagem para as pessoas que estão lá em casa. Sobretudo para os mais jovens, tentem, antes de mais, saber quem são. Antes de mais, conhecerem-se bem. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E assim que está aí em casa, o nosso bem-aja por ajudar a Canção Nova, pois é graças à sua ajuda que nós podemos fazer programas como este, que foi tão bom e tão esclarecedor. Saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Continua a acompanhar a nossa programação. Até ao próximo programa, se Deus quiser.